O governo federal pediu ao Congresso a declaração do estado de calamidade. Você viu agora há pouco a Carolina Aguiar informando que a Câmara dos Deputados já aprovou esse estado de calamidade. A votação agora passa para o Senado, portanto, o Congresso atendendo rapidamente ao pedido do governo. O governo também anunciou o pagamento de auxílio a trabalhadores autônomos. Pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu que a situação é grave. Numa imagem até então inédita, o presidente Jair Bolsonaro e mais 8 ministros apareceram usando máscaras para uma entrevista coletiva. Segundo o presidente, a medida é uma precaução, já que os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, foram confirmados com coronavírus. Essa é a primeira vez que o presidente reúne ministros e vem oficialmente a público falar sobre a pandemia. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Então, esse sempre foi o meu pensamento, esse sempre foi o meu papel como chefe de Estado. Levar paz, tranquilidade a todos, sem deixar de se preocupar, obviamente, com as consequências do que estava se aproximando. Tudo o que fiz foi para levar tranquilidade ao povo brasileiro enquanto nos preparávamos para o que viria a acontecer. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. Questionado sobre o fato de ter tido contato físico com manifestantes no último domingo, o presidente disse que não desobedeceu nenhuma orientação. Eu, como chefe do Executivo, o líder maior da nação brasileira, tenho que estar na frente, junto com o meu povo. Não se surpreenda se você me ver nos próximos dias entrando no metrô lotado em São Paulo, entrando numa barcaça na travessia Rio-Niterói e horário de pico, ou dentro de um ônibus em Belo Horizonte. Isso longe de demagogia ou populismo. É uma demonstração que eu estou ao lado do povo, na alegria e na tristeza, para comemorar alguma coisa ou para chorar outra. Bolsonaro também aproveitou a oportunidade para fazer um aceno ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, que foram alvos das manifestações do fim de semana. Quero mais uma vez agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da PGR, o senhor Aras, do TCU, José Múcio, e do STJ. Senhor Noronha, pelo apoio, pela presteza, pela consideração, em juntos buscarmos solução para esse problema, que passa a ser um problema de todos nós. Uma boa relação com os parlamentares será mesmo necessária, já que o governo vai enviar ao Congresso vários projetos de lei para ajudar no enfrentamento ao coronavírus. O primeiro deles chegou ontem à noite, um pedido para que o Legislativo reconheça a calamidade pública. A situação permite que o governo gaste mais e descumpra a meta fiscal prevista para este ano. Com isso, o governo não comete crime de responsabilidade, o que poderia ser um motivo para impeachment. Nós, sem espaço fiscal, ao contrário, teríamos que agudizar a crise, contingenciando 40 bilhões. No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exige gastos adicionais, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano. Então, você tem espaço para fazer o esforço contracíclico. E a resposta que veio do Congresso é de que o presidente não precisa se preocupar, já que as medidas contra o coronavírus serão prioridade, independentemente da relação entre executivo e legislativo. Eu não tenho preocupação se eu vou tomar um cafezinho ou se eu não vou tomar um cafezinho com o presidente da República. Isso para mim não é o mais importante. O mais importante é eu terminar o dia de hoje com a garantia, né, que o governo pode, a partir da aprovação desse decreto nas duas casas, começar a organizar de forma concreta as soluções para superar essa crise. Durante a entrevista com Bolsonaro, os ministros fizeram um balanço das providências já tomadas e anunciaram novas medidas. Uma delas é o pagamento de R$ 200 para trabalhadores autônomos que serão atingidos pela crise. A medida terá um custo de R$ 5 bilhões por mês. Além disso, o Ministério da Infraestrutura dará mais tempo para que as empresas aéreas façam reembolso de passagens, estabelecerá regras para essas operações e também para as trocas de voos. Ainda suspenderá por 3 meses o pagamento das outorgas dos aeroportos que são privatizados.
No entanto, o ministro refutou a possibilidade de fechar os terminais. E nessas horas a gente tem que ter o bom senso que por aquele equipamento que chega a pessoa infectada, também chega o marca-passo, também chega o órgão transplantado, também chega o medicamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se pensam em determinadas saídas. Apesar dos aeroportos continuarem funcionando, as fronteiras terrestres do Brasil com a Venezuela estão parcialmente fechadas desde cedo. Só podem entrar no país mercadorias e brasileiros. A medida foi tomada porque o sistema de saúde brasileiro não tem capacidade para atender os venezuelanos caso o coronavírus se espalhe no país. O governo já estuda a possibilidade de fechamento de outros pontos da fronteira. Hoje tivemos uma reunião presidida pelo presidente da República, com os presidentes do Mercosul, no qual esse tema foi tratado, e está em avaliação dentro do governo federal a possibilidade do fechamento temporário exclusivamente por medidas sanitárias da fronteira do Brasil com outros países.